eu precisei encontrar uma ferramenta para eu me recuperar de um burnout. Em determinado momento, deu ruim. Eu fiquei doente, eu descobri uma doença autoimune, né? E eu tive um apagão, eu tive uma tela azul. Aí eu encontrei Mindfulness. Mindfulness é você lembrar de prestar atenção no que está acontecendo dentro de você e no seu entorno. O Mindfulness não é só uma técnica de meditação. Mindfulness é uma forma da gente viver a vida. Quais os benefícios a longo prazo? Em 8 semanas, a gente já tem redução de estresse, melhora de insônia, memória. A gente tem estudos mostrando que nossa massa cinzenta até se modifica. Então é a gente saber escolher aqueles momentos em que a gente vai sim estar no piloto automático e fazendo várias coisas e fazendo multitarefas também. Escolher quando fazer a multitarefa. O automático é estar presente. Então a gente fala que o Mindfulness, ele te dá um superpoder de você escolher como você vai agir ao invés de reagir. Lindo dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Viva Plugado, esse novo programa aqui dentro do Plugado Podcast. A ideia aqui é sempre inspirar, e não só vocês que estão aí assistindo, mas eu também quero me inspirar muito com as conversas que a gente vai ter por aqui. E antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada aqui do Plugado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Mindfulness, sobre equilíbrio emocional para uma vida mais leve. E eu tô muito feliz de receber uma grande amiga, Ale Berton. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, querido. Tô muito feliz de estar aqui. Muito mesmo. Obrigada pelo convite. É uma alegria poder compartilhar esses conhecimentos que tanto mudaram a minha vida. E a gente vai conversar muito, vamos contar muita história aqui, mas vamos mais do que tudo, inspirar pessoas e trazer possibilidades para que caiba um pouquinho na vida das pessoas. Essa é sempre a nossa ideia aqui no Viva Plugado. É maravilhoso. Antes de te apresentar, Lê, eu queria que, primeiro de tudo, você me dissesse, já é de praxe aqui do programa, e eu queria hoje que você me dissesse quem hoje está Ale Berton. Uau! Ale Berton está uma mulher se descobrindo. Aliás, uma mulher se lembrando de quem é. Né? Porque eu sinto que em muitos momentos eu acabei cumprindo papéis, fazendo aquilo que esperavam de mim, né? Tanto sociedade, família, amigos, marido, eu mesma, as minhas próprias expectativas, mas e que eu vejo que eram muito baseadas em crenças, em medos, em coisas que eu ouvi, coisas que falaram, né? Então, hoje eu vejo que eu estou conseguindo enxergar muitas dessas falas que estão aqui dentro de mim, para ver o que é verdade e o que não é verdade, né? O que é meu e o que não é. Muito bom, olha. Sem rótulos, né? Hoje Sim. em dia, conseguindo se destacar disso, né? Porque a gente acaba vivendo uma sociedade onde a gente tenta se enquadrar em lugares, às vezes, e a gente esquece de ser nós mesmos. Pois é, mas é que rótulo é uma ótima analogia, né? Sabe aquele treco que gruda, né? Aí você tira, fica os pedacinhos de cola, né? Sempre. Então, acho que é mais ou menos isso o nosso processo de desenvolvimento de autoconhecimento, né? Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir de uma vez só arrancar tudo e não ficar ali aquela colinha. Mas com amor, com cuidado, porque se você arrancar tudo de uma vez também, você pode tirar a tinta da parede, né, descascar onde não precisava. Então, eu acho que se a gente for com amor, né, e com compaixão, com empatia, com a gente mesmo, com cuidado e com verdade, é possível conseguir tirar esses rótulos e encontrar o que tem aqui debaixo, né? Porque será que a gente já sabe? O tempo traz essa sabedoria, né? Bom, a Ale é especialista em Mindfulness e equilíbrio emocional e está se especializando em neurociência e psicologia positiva. Gostei disso, quero saber mais. Como é que você chegou nessa história de se especializar em Mindfulness, Ale? Isso caiu na sua vida? Olha, praticamente caiu na minha vida, né, no momento em que eu precisei encontrar uma ferramenta para eu me recuperar de um burnout. Uau. Né? Então, eu sou advogada de formação, trabalhei no mundo corporativo por 17 anos. Nos últimos 5, eu liderava uma equipe,
né, de advogados. Então, cuidava do departamento jurídico, trabalhava na OAB de São Paulo. Caramba. Então, é uma empresa política, tem bastante desafios, né? Cobranças. Cobranças, pressão. Então, eu trabalhei na maior seccional do Brasil, Caraca. da Ordem dos Advogados. E eu entrei como estagiária, fiz uma carreira, fiz a OAB, passei na prova, eu era auxiliar administrativo na Ordem, fui crescendo. E até que, em determinado momento, assumi o departamento jurídico, né? E eu vejo que talvez eu não tivesse tido um modelo, uma liderança, de repente, para conseguir um mentor naquela época, né? Para poder me guiar nesse caminho, para olhar para a liderança de uma forma verdadeira. Mas, de toda e qualquer forma, eu fiz toda essa carreira com muito amor. Mesmo em muitos momentos não estando feliz, eu fazia porque eu queria fazer uma diferença, sabe? Uhum. Eu queria mudar o mundo. Eu estava na faculdade e eu lembrava que eu queria mudar o mundo. Eu queria ajudar as pessoas. Só que eu não entendi ainda que essa minha vontade eu não consegui traduzir, talvez, na carreira de advogada. E aí eu acho que eu não estava muito feliz. E aí a pressão, toda a pressão que tinha no mundo corporativo, né? A pressão de diretoria, trabalhava diretamente com a diretoria, liderar pessoas, né? A equipe, advogados, estagiários. E aí isso foi apertando, até que começou a bater alguns valores que não estavam mais de acordo com os meus. Só que eu não conseguia falar, eu não sabia identificar. Que aquilo que não me deixava feliz, eu achava que é o trabalho é duro, trabalho é chato, né? E é assim mesmo, vamos trabalhar. E em determinado momento deu ruim, né? Eu fiquei doente, eu descobri uma doença autoimune primeiro, depois eu fiquei internada e aí eu quase tive um câncer. Uau. E eu me vi dentro do hospital, na oncologia do hospital, falar, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Nossa, eu vou morrer. Então, foi um choque muito grande. E aí, eu cheguei em casa e falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Vou fazer o que da vida? Eu não quero mais fazer isso, mas o que eu vou fazer? Já estava infeliz na profissão e, com certeza, foi a profissão e essa infelicidade que te trouxe essa doença. E o ambiente, né? Também, o ambiente em que as pessoas... hoje, a gente vê muito no mundo corporativo essa falta de preocupação com a pessoa. Né? Claro, hoje em dia tem muitas empresas que já estão trabalhando em prol das pessoas, estão vendo como é necessário, porque uma empresa não existe sem pessoas. Né? A empresa só funciona porque tem pessoas. Então, a gente está vendo essa mudança, mas na época não tinha. Então, eu fiquei doente, eu tinha uma doença assim, né? Eu fiquei com estresse crônico, que foi progredindo para um burnout, que o burnout ele é um estresse dentro do ambiente de trabalho, e ele tem vários sintomas. E eu tive um apagão, eu tive uma tela azul. Literalmente? Literalmente um apagão. Depois disso, depois dos dois episódios que eu descobri aquelas doenças, mesmo assim eu continuei, porque eu não sabia o que eu fazia. Com medo de mudar? Com medo de mudar. Com medo de mudar e de não saber. Falar, já fiz a minha faculdade de Direito, 2 pós-graduações, porque eu tenho pós-graduação de Direito. Dediquei a vida nisso. Dediquei a vida. O que eu vou fazer? Difícil mudança. E aí eu paralisei. E aí eu falei, aí você faz... O que acontece quando a gente não sabe o que fazer? Você paralisa, você fica naquele lugar. Né? Um grande amigo sempre falou assim, na expressão, você tá na merda quentinha. Tá gostoso e ali vou ficar. Mas tá quentinho, né? Mas como é que eu vou fazer? Tá ruim, mas não sei se eu vou, como é que eu vou sair daqui. Entendeu? É uma ótima expressão pra gente ver o quanto que de repente a gente se acomoda muitas vezes, né? Mas tá ali na merda quentinha. Né? E aí eu não conseguia sair, até que esse burnout, né, o apagão que eu tive, foi assim, primeiro foi um dia que eu me tranquei no banheiro chorando, aquelas crises de pânico, e aí eu me vi assim, eu falei, não vou ficar nesse estado, vou continuar. E aí, acabei tomando medicação sem um médico me acompanhando. Tomei um Venvance. Venvance é um remédio para quem tem TDAH. E aí eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais acompanhar as coisas que estavam acontecendo. Aí eu vi o documentário no Netflix e falei, olha, isso aqui vai ser bom para mim. Putz. Olha, né, aonde a gente acaba fazendo coisas
totalmente sem pensar. Até que chegou esse apagão. Eu tive 2 funcionárias que eram muito amigas. E elas vieram me contar um fato que tinha acontecido enquanto eu estava viajando. E aí a gente sentou numa mesa para almoçar. E aí elas me contaram esse fato. E aí, quando eu cheguei em casa para contar pro meu marido, eu falei, então, elas falaram... Deu tela azul. Eu tinha a cena delas. Imagina você puxar o áudio do filme. Tinha o vídeo e não tinha o áudio. Aí eu, cara, o que elas falaram? Não lembrei. Aí chegou no dia seguinte, eu fui perguntar para elas. Falei, escuta, o que vocês me contaram ontem? Que eu sei que foi grave, que me machucou, mas eu não sei. Caramba. Elas olharam pra minha cara assim, tipo, deu ruim, né? Deu ruim. Ali foi a gota d'água. Eu falei, tenho a possibilidade de... Quase tive uma doença grave. Graças a Deus não foi. Tem uma questão no sangue, que eu tenho excesso de plaquetas, pode ter trombose e tal. Então, é sério. Mas mesmo assim, ainda fui forçando o meu corpo, chegando no limite dele, até que ele realmente deu esse apagão. Então, o nosso corpo, ele traz mensagens, né? Desde aquele momento lá atrás. A primeira coisa que eu tive. Uma alteração, uma doença autoimune, ela é uma doença que ela é uma autoagressão. Então, geralmente vem isso, já tem estudos mostrando, né, que geralmente mulheres têm mais ocorrência de doenças autoimunes do que em homens. Por quê? Porque a mulher tem um desafio muito maior de expressar a sua raiva e a tristeza. Acaba pondo pra dentro. Pondo pra dentro. Então, você implode. E aí, a doença autoimune, ela é como essa implosão. Vem o seu próprio sistema imunológico brigar com aquilo que está dentro de você. Então, eu acredito muito que tenha sido realmente o fator que desencadeou, que fez virar essa chavinha, né? Hoje a gente vê os estudos de epigenética que trazem isso de alteração na a forma como a gente vive, né? Nosso ambiente, as nossas emoções, tudo isso tem influência. A gente vê, tem muitos estudos bacanas, não sei se você conhece o Joe Dispenza. Sim, já li livros dele. Né? Então, um livro. Como se tornar sobrenatural. Na verdade, eu não cheguei até o final, mas se você ler 3 páginas daquele livro, você já vai estar diferente. É bem inspirador. Então, eu encontrei, assim, o Joe Dispenza também depois de um tempo, né? Depois desse caminho longo, depois de autoconhecimento que eu fiz. E hoje eu acredito muito nisso. Então, foi conectando, acho que, os pontos, sabe? De tipo, nossa, olha, coisas que... Como eu vivia, o que aconteceu e que foi me trazendo isso. Mas como é que você conseguiu virar essa chave aí? Porque você teve um burnout, e aí? Aí eu falei, não quero morrer. Boa! Não quero morrer, não quero mais isso aqui, não tô feliz. E aí eu falei, bom, tá bom. Cheguei em casa, conversei com o Flávio, eu falei, então, olha, não sei o que eu quero fazer. Conversei, na verdade não, sentei no chão, chorei, eu não sei o que eu quero fazer. Me descabelei. Porque eu não sabia. Ele falou, não, vamos lá, tamo junto. Seu marido, né? Meu marido, né? Me deu um puta apoio sempre. Que bom. E aí, isso foi eu saí, pedi as contas no trabalho, consegui fazer um acordo. Foram 17 anos, né, que eu trabalhei. Então, saí, assim, consegui sair com uma rescisão. Então, me deu aquela... tá bom, agora eu vou parar. Hora de recalcular. E vou ver o que eu vou fazer. E vou me dar a oportunidade. Isso foi dia 6 de março. Dia 17 de março veio a pandemia fechou. Nossa, que presentinho. Presentinho, né? Então, ali foi aquele momento também. E agora? Aí eu encontrei Mindfulness, né? O André, hoje meu sócio, meu grande irmão, ele nesse momento foi a pessoa que me levou para o yoga. E aí ele me indicou uma pessoa que foi a Nanda Biochini, que foi minha grande professora. E aí eu fui fazer o curso de Mindfulness com ela, para mim. Depois... fui fazer a formação, porque eu queria aprofundar meus conhecimentos. Porque nesses 6 meses que eu fui praticando, 6 a 8 meses que eu fui praticando ali durante a pandemia, e praticando bastante, né? Você começa com as práticas pequenas, né? De 3, 4, 5, 10, 15, 20, depois 40 minutos. Aí eu resolvi fazer a formação para aprofundar meus conhecimentos. Para aprofundar a minha própria prática. Mas vamos agora, então... Explica, teve uma história antes que você teve a história das mandalas, né? Aquilo tá no meio do caminho ou foi antes? Aquilo tá bem no meio do caminho. No meio? No meio do caminho. Enquanto, assim, eu tava na pandemia, porque a arte é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Sempre. Eu já fiz, assim,
biscuit, mosaico, brinco. Quando eu tava no colegial, eu vendia brinco. Já tinha uma mãozinha ali nas artes. Sempre adorei. E aí, quando na pandemia, eu tava rolando o Instagram e eu vi uma menina que trabalhou comigo na OAB postar uma mandala daquelas de pontilismo. Você faz pontinho por pontinho. E eu comentei, eu falei, que legal. Falei, você fez um curso? Ela falou, não, eu fui no YouTube e vi lá umas meninas ensinando. Eu falei, que legal, vou aprender também. E aí, então, eu fui nesse mergulho, eu aprendi a fazer as mandalas, comecei a treinar mesmo, porque todo mundo fala, nossa, você faz nessa tão certinho. É treino, tudo é treino. Né? Assim como a prática de mindfulness também, tudo na vida, né? A gente pode aprender, são habilidades que a gente aprende. Sim, claro que tem gente que nasce com... Né? Tem mais facilidades, mas Sim. a arte traz uma paz, né? Acredito que nesse momento de transição aí, começar com as mandalas para você já foi um conforto ali, né? Foi uma meditação. Uma meditação. Né? Uma meditação. Depois eu descobri realmente que era uma meditação e eu nem sabia. Que legal. Né? Então, na verdade, acho que eu comecei a fazer as mandalas até antes do mindfulness. E aí, quando eu percebi, entendi o que era a prática de mindfulness, que é a prática de presença, né? Então, vi o quanto a arte também traz essa presença pra gente. Então, eu comecei a fazer as mandalas como uma forma de conexão comigo. E depois também fiz para alguns amigos, fiz uma prima que pediu, vem fazer na minha casa. E eu nem acreditava também nisso como uma possibilidade de fazer profissionalmente. Foi bem intuitivo, né? Então... E vamos explicar então agora de uma maneira simples. O que é o mindfulness? Bem simples. Simples. Mindfulness é você lembrar de prestar atenção no que está acontecendo dentro de você e no seu entorno. Com gentileza, sem julgamento, com curiosidade. O não julgamento talvez seja um pouquinho... Difícil. Um pouquinho, talvez, mas bastante, a gente pode... Né? Exato, a gente pode falar um pouco disso, mas a gente pode olhar para essas atitudes que eu quis trazer nesse conceito, né? São 3 atitudes, porque não é só sobre prestar atenção. É você prestar atenção com algumas atitudes, né? E trazer, porque às vezes a gente fala, tá bom, vou me treinar para fazer isso. Aí você começa a fazer alguma coisa e fala, não consegui. E você se julga, aí já desiste. Fala, nossa, não consigo. Você já está julgando isso que você está fazendo. Sei, não sei. Né? Então, é trazer a atitude da generosidade com você, da curiosidade. Né? O que eu posso aprender com isso? E saber mesmo o que está acontecendo, né? Dentro de você, fora de você. Isso é estar no momento presente. Que a gente esquece muitas vezes, né? É o olhar para dentro, e poder ter esse carinho, esse cuidado com nós mesmos. Né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente está preso nos nossos pensamentos, que geralmente eles são coisas do passado, memórias, ou preocupações com o futuro. Que ainda nem chegou. Que nem chegou. O passado já foi, não existe, e o futuro ainda não chegou. E aí a gente tá ali preso, e você, na verdade, eu acho que é isso que sabe, a cerejinha do bolo pra gente entender o que é viver o momento presente. Né? É você realmente tá aqui no seu corpo. E não no futuro e nem no passado. Porque quando você tá dando atenção para esses pensamentos, sabe, na sequência, quando você vai ver, é aquele velho exemplo, você tá dirigindo, e aí você chega no lugar, porque é automático, né, você entra no modo piloto automático, e você fala, nossa, nem sei como eu cheguei aqui. Por quê? Porque a tua mente estava ali presa naquele ciclo de pensamentos, você estava planejando, você estava fazendo. Só que existe um problema, não, isso não é um problema, isso é uma solução do nosso cérebro, a gente entra no modo piloto automático, porque o cérebro gasta menos energia, você não precisa pensar para fazer, por exemplo, dirigir, para mudar a marcha. Então, você faz as coisas no automático. Só que o problema começa porque a gente esquece e começa a viver no piloto automático. E aí tudo é na intuição e no automático. Nem intuição, é no automático mesmo. É automático mesmo. É um programa que a gente instala, né, no nosso computador e vive a vida dessa forma. E aí, o que está acontecendo? E o professor meu fala, o Alan Wallace, você está perambulando pelo mundo, você não está vivendo. Porque se você não está sentindo o seu corpo, e aí eu volto para mim, lá atrás.
né? Eu não via os sinais chegando, eu não sentia o meu corpo. Eu não sabia as minhas emoções. Entendeu? Então, aí a gente perde esse contato, essa essência com o nosso corpo. E a gente faz práticas, às vezes, de mindfulness, por exemplo, para sentir o corpo, né? Uhum. Aí eu falo assim, sente a ponta do dedão do seu pé. E aí? Às vezes tem um certo desafio, né? Porque, sabe por quê? Porque ele é lá longe da cabeça. Geralmente a nossa atenção tá quase que o tempo todo aqui. A gente tá aqui conversando, a gente tá aqui, claro, no intelecto, tá falando. Então, sim, você tá com a sua atenção voltada, né, para a sua mente. De onde que veio o mindfulness? O mindfulness, ele surgiu na tradição budista. Budista. Mas hoje, como ele é aplicado, ele não tem conexão com a religião, né? Então, Jon Kabat-Zinn foi um dos principais estudiosos que fez com que essa prática se tornasse tão famosa no Ocidente. Lá em 1978, lá no Hospital de Massachusetts, ele começou... Então, ele fez retiros, ele tinha um professor budista, ele fez vipassanas, e aí ele percebeu que, ele trabalhando no hospital, muitas pessoas com doenças terminais e doenças crônicas, de dores crônicas, os médicos não conseguiam mais resolver. Chegavam para as pessoas e falavam, não tenho mais o que fazer para você, porque nem remédio para dor já não resolvia. Então, pessoas com doenças terminal também. Você está só no cuidado paliativo. Então, o que você pode fazer por essa pessoa? E aí ele foi buscar isso e montou, esquematizou esse programa de 8 semanas. E como é a forma como a gente vê hoje o Mindfulness sendo muito ensinado, né, nesse esquema de 8 semanas, que ele levou para o hospital, aplicou nos pacientes, né, e aí percebeu que muitos deles tiveram resultados excelentes para a dor, né? Relatam que, não, claro, a dor, que é uma dor crônica, ela não vai sumir, mas você começa a viver de uma forma melhor. Porque você tem a consciência daquilo que está acontecendo com você e não começa e acaba não brigando com aquilo. Porque nosso sofrimento ele acaba se intensificando quando a gente não quer. Quando você, sabe, bate, não quero aquilo, não quero. Aí você fica dando soco em pedra, né? Então, a dor, ela existe. A dor, ela não é opcional, a gente diz. Mas o sofrimento é. O sofrimento é aquilo que você... como você escolhe lidar com essa dor. Legal esse ponto. Muito bom. E as práticas de mindfulness, elas são em torno de meditações, então. E qual que é a diferença, então, de uma meditação para um mindfulness? Explica um pouco agora na prática, como que funciona. Na verdade, o mindfulness não é só uma técnica de meditação. Mindfulness é uma forma da gente viver a vida. Legal. Ele tem técnicas de meditação, sim, a gente chama de as práticas formais e as práticas informais. Então, as práticas formais são essas que a gente conhece, sentadinho, né, eu prestando atenção na respiração e no corpo. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso para treinar a nossa atenção. E aí, você treina a sua atenção para você conseguir manter a sua atenção mais tempo em qualquer momento da sua vida. Seja você tá cozinhando, dirigindo, estudando, a gente tá aqui conversando. E aí, eu tô praticando mindfulness porque a minha atenção, ela tá totalmente aqui, conectada com você, na nossa conversa. E como manter a atenção num mundo maluco e rápido do jeito que a gente vive? Cheio de tela, cheio de trânsito e pessoas e cobranças. É um trabalho isso, né? É o treino. É o treino. É possível? É possível. E a gente traz aquela analogia, assim, muito... muito bonita. Imagina um furacão. Mindfulness te leva para você sentar ali no centro do furacão. Uau. E o centro do furacão, ele é pacífico, né? Tá tudo em volta, girando, os carros voando. Né? Lembra aquele filme, O Tornado? Sim. As vacas voando, os carros, tudo passando por aí, assim. E você tá pleno no centro. E tudo tá acontecendo à sua volta. Eu posso te dar um exemplo, assim, muito rico. Por favor. De mim. Ontem, me bateu aquela ansiedade. Antes de vir pra cá pra gente conversar? Porque eu falei, cara, é meu primeiro podcast gravando e tal. Então, me bateu aquela ansiedade. E todo mundo, então, todo mundo vai ter uma ansiedade.
Com Ansiedade, as emoções, a gente vai falar um pouquinho de emoções também, elas são boas para o nosso corpo. Aí bateu a ansiedade. Eu falei, tá bom, e o que eu posso fazer agora? Eu vou estudar. Geralmente, a minha resposta é sempre estudar, ler e tal, porque eu sou CDF, eu adoro estudar. Eu falei, cara, o que eu vou estudar? Eu vou sentar, vou bater um papo com meu amigo, vou falar sobre a minha vivência, né, do que aconteceu comigo, o que eu aprendi. Então, eu tenho que estudar. Eu falei, né? Vou pro parque. Eu vou pro parque. Peguei meu mat de yoga, peguei uma sacola, uma garrafinha de água e fui pro parque. Um parque lá do Jardim das Perdizes, tem perto de casa. E ele é um parque que ele tá no meio da cidade. Ele tem prédios em volta. Tem 3 prédios sendo construído em volta. Os carros passando, o trem que passa ali embaixo. As crianças estavam, né? Então, o caos da City. É o caos da City. E aí eu comecei a andar, caminhar. E aí em determinado momento, e aí eu sentei, encontrei um banco assim, sentei, fechei os olhos e aí eu vi esse furacão todo sonoro que estava em volta de mim, que foi justamente todo esse barulho. E aí você repousa onde? No seu corpo, na sua respiração. E aí a paz que traz a nossa respiração, que a gente esquece como respirar, né? Quando você solta, é natural pro corpo soltar. E aí, quando você percebe, assim, em alguns momentos, quando você fica ansioso, estressado, você vai ver se está respirando curto ou prende a respiração. E a maior parte de nós, hoje em dia, respira muito curto. Não dá essa atenção para a respiração. Porque tá no automático, né? Esquece como respirar. E aí, de repente, então, o que aconteceu? Foi isso. Eu falei, voltei, pisei na terra, pisei na grama, depois eu deitei, fiquei olhando a lua, que estava maravilhosa. Que legal. E é isso, voltei para casa, fiz o jantar, jantamos e deu aquela tranquilizada. A ansiedade tá aqui? Tá, sim, ela tá aqui. Mas mais controlada. Claro, ela é um sinal para isso, pra gente falar, tá bom, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer agora para eu me preparar? Porque imagina se você não se sentisse ansiedade nunca, nem medo. Você ia chegar nas coisas e falar, tá bom, vou assim mesmo. Tem hora que a gente precisa se preparar. Então, ela vem como esse sinal pra gente. Né? Só que hoje em dia, o que tá acontecendo? Tudo é um sinal para dar ansiedade. É o mensagem do WhatsApp que chega, o sinal, o e-mail, a ligação. O boleto. O boleto. O trânsito. Então, isso vai ativando dentro da gente nossos gatilhos e fica o tempo inteiro pressionado. Ali, o botãozinho, né? De liberar todos os hormônios de estresse no nosso corpo, tá lá o tempo inteiro, assim. E vai acumulando. Para você que já tá mais treinada, você ontem conseguiu ter um momento um pouco mais tranquilo. Mas como é que as pessoas conseguem começar, então, a conseguir ter esse autocontrole? Quem quer conhecer mais sobre o Mindfulness, por onde começa? Olha, o programa de Mindfulness é um ótimo começo. A gente faz programas, são 8 semanas, né? Um treinamento que você vai fazer durante 8 semanas com essas práticas. Então, a gente faz práticas, começando com práticas pequenas, né? De 3, 5, então a gente senta, faz uma progressão. Você começa prestando atenção no corpo, depois vai para a respiração, depois a gente vai ampliando essa prática, a percepção também dos sons. Essa prática que eu fiz ontem, ela se chama paisagem sonora, que você amplia a sua percepção e presta atenção em todo o som ao seu redor, mas ao mesmo tempo você repousa a sua atenção aonde? No silêncio que existe entre os sons. Então, já essa é uma prática um pouco mais avançada. Então, a gente aprende tudo isso. E também as práticas informais, que aí eu vou fazer convites para que você, durante o seu dia a dia, você lembre de prestar atenção. Então, tem exercícios que parecem tão bobos, como, por exemplo, você vai escovar a mão com a sua mão não dominante, a minha esquerda, por exemplo. Então, você experimenta. Hoje, chegar em casa, faz essa... É mais difícil, né? Porque aí você vai ter que prestar mais atenção. Porque geralmente a gente escova o dente no assim, automático. né? Sem ver, pensando, respondendo o WhatsApp já, né? Então, é um treinamento. Hoje em dia, a gente tem vários métodos. Eu falo do programa, porque é um programa que eu ensino. Como eu aprendi, né? Muito bom, mas tem aplicativos. A gente tem muita informação na internet, práticas guiadas, mas claro, quando você tem uma condução, né, você vai fazendo uma construção, é uma forma de construir o aprendizado,
né? E estando num grupo, compartilhando experiências que você troca com pessoas também, isso é muito importante também, porque a meditação, na verdade, hoje no Ocidente a gente faz isso como sendo uma coisa isolada, você senta lá no seu cantinho e não conversa com ninguém, nunca. Mas, na verdade, nas origens mesmo, sempre vai ter um professor. Porque você tem as suas experiências e você leva para o seu professor a experiência que você teve, para que ele possa te conduzir nesse processo de autoconhecimento. Ele não vai te dar uma resposta, Sim. falar, ai, é isso. Não, mas você vai olhar para dentro de você e entender aquilo que está acontecendo dentro de você. E depois que você entrou, quanto tempo faz que você está estudando Mindfulness? Já tem 5 anos. 5 anos. 5, Já, quase 6. já se aprofundou. É. O que significa hoje para você estar realmente presente? Eu acredito que é uma percepção totalmente diferente de há um tempo atrás. O que significa hoje estar presente para você? Estar presente é viver. É estar aqui, habitando o meu corpo. De verdade. Mas isso é assim, claro, não é o tempo todo que acontece? Não. É isso que eu ia te perguntar. Como colocar isso dentro de uma rotina? Como colocar isso dentro do dia a dia agitado, do trabalho? É um treino que você vai levando assim para sua vida. Como eu vou repetir, Mindfulness é uma forma de viver a vida. Então, esses exercícios que a gente traz muitas vezes de práticas durante o dia. Então, dei o exemplo da escova de dente, mas posso trazer outros também. Por exemplo, de você prestar atenção, comer na hora que você está comendo. Então, faz um exercício de você pôr a comida, pegar a comida, colocar na boca e repousar o garfo e a faca no prato. E mastigar. Prestando atenção na sua ação. Na sua ação. Então, no início, todos esses exercícios são exercícios que você está treinando. Mas, de repente, isso passa a ser a forma como você vive. Depois então, quando você senta... Com treinamento, você começa a trazer isso para a normalidade. Trazer isso para a normalidade, sim. Que é difícil, hein? Porque eu te falo que hoje eu vivo muito no automático em muitas das coisas. E eu acredito que o quanto mal deve isso fazer pra gente. Olha, eu acho assim que também não vamos fazer nem 8 em 80, Tá. né? Porque tem momentos que a gente... É bom a gente tá fazendo as coisas dessa forma no piloto automático, para economizar energia mesmo. Né? Então, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa. A gente pode trazer também o exemplo do multitarefa. Boa. A gente consegue fazer? Consegue. É eficiente? Não. É saudável? Não, também. Mas em determinados momentos você precisa fazer. Vamos dar o exemplo de uma mãe. Tá cuidando de um bebê. Boa. Você tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Você precisa cuidar daquele bebê, da vida do bebê. Né? E aí fazer, sei lá, a comida e tudo mais. Então, é a gente saber escolher aqueles momentos em que a gente vai sim estar no piloto automático e fazendo várias coisas e fazendo multitarefas também, né? Escolher quando fazer a multitarefa. Escolher os momentos para que não vire o automático e isso vá se tornando um novo automático. O automático é estar presente. Uhum. É um pensamento muito bacana. Eu preciso fazer um pouco mais de mindfulness então, porque eu fiz com você uma vez lá no parque. Eu lembro que foi um dia muito especial. Você sai dali repensando todas as ações, mas se não botar em prática, esquece, né? É porque aquele momento no parque, né, é muito bacana, é muito gostoso, porque você realmente mergulha na presença, está na natureza, mesmo que seja também Parque do Ibirapuera, a gente está na natureza no meio da cidade, né, do caos. Um monte de movimento, mas mesmo assim você tá ali na presença. Agora, levar isso pro dia a dia, primeiro requer essa prática diária, né? Então, começa com pequenas coisas de manhã. Então, por exemplo, em reuniões, né? A gente vê hoje isso muito comum. O pessoal em reunião e respondendo e-mail e WhatsApp. Certeza. Não tá fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo de 100% de eficiência. Quais as práticas mais simples assim de se fazer no dia a dia que você recomendaria para que isso já começasse a entrar na vida das pessoas? Eu, assim, sem a prática mesmo formal... É mais difícil, né? Não, a gente pode sim prestar atenção. Então, por exemplo, quando todas você está as comendo... ações. Quando você está comendo, você está comendo, sem olhar celular. Quando você está conversando, você está com a família, chega em casa, está com a família... senta ali, faz um momento, olho no olho.
conversando, trocando. Isso é mindfulness. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Dirigindo é maravilhoso. Maravilhoso. Conseguir prestar atenção ali no trocar a marcha, Cara, mexer no rádio. som. Desliga o som. Nossa, Eu tenho feito difícil. muito isso. É mesmo. No silêncio, porque aí você faz o quê? Presta atenção na sua respiração, no seu corpo. No início, para quem está acostumado, né, entrar no carro com rádio, porque você quer também bloquear um pouco do barulho externo, do estresse do trânsito. Mas aí aqui é o treino. Aí voltamos no furacão. Você tem todo o furacão e aonde que você vai sentar? No centro. E aí você escolhe. Então a gente fala que o mindfulness ele te dá um superpoder de você escolher como você vai agir ao invés de reagir. Belo pensamento. E trazer isso também para o ambiente de trabalho, né? Que é o pior, talvez, né? Dentro de casa, talvez seja um pouco mais tranquilo de trazer essa intenção para o momento. Agora, no dia a dia, no trabalho, na loucura, onde tem 1 milhão de coisas acontecendo, é mais difícil, né? Mas é quando a gente tá mais doente, às vezes, que a gente tem que tomar o remédio, né? Belo ponto. E aí, é nesse sentido, eu tô muito estressada. Aí fala assim, tem vários alunos já vieram. Falam, eu tava muito estressado, tava muito agitado e não consegui sentar e fazer a prática. É nesse momento... Aí você fala, amigo, vamos estudar um pouquinho mais, vamos separar um pouquinho, colocar prioridades também, né? Porque fala, não tenho tempo para sentar 15 minutos. Oi? A escolha é sua, né? A gente tem tempo para ficar no Netflix, para ficar no Instagram, né? E muitas vezes a gente nem percebe, porque tá no piloto automático. E aí tá capturado pelo algoritmo e pela dopamina instantânea que você tem de estar ali, né? Fazendo como é que chama? Recebendo aquilo, rolando. Rolando pra cima, assim, e o seu cérebro tá produzindo dopamina. Então, tô trazendo um pouquinho da neurociência nesse sentido. Legal. É a dopamina instantânea. E aí a gente fica viciado. E como trazer isso para crianças e jovens que ainda estão mais ainda nesse universo? É possível? É possível também. Aí a gente tem ali muita conversa, conversa com as crianças e também autorresponsabilidade também, assim, dos pais, eu acho, né? Porque muitas vezes... E assim, tô dando um pitaco aqui, não tenho filhos, mas é o que a gente vê por aí, né? A gente, às vezes, transferindo a responsabilidade, transferindo a educação e o estresse também, né? Porque você chega de um dia de trabalho, super cansada. E tá o teu filho ali querendo brincar. E aí, muitas vezes, você não tá conseguindo porque você tá estressado, um burnout, muitas vezes. Com sintomas, com questões... Ou depressão também. Tá muita coisa acontecendo nesse sentido. E aí, as pessoas não conseguem. Faz o quê? Fuga. Se trava, se fecha e piora a situação. E para as crianças, aí entregam um celular e aí tá ali fácil, né? Mas para as crianças tem muita coisa também, muitos programas, muitos exercícios que dá para os pais fazerem junto com as crianças. Legal. Cita um, por exemplo. Muito legal. Tem um muito legal, assim, do sapinho. Que eles pegam um sapinho porque eles têm um livrinho sobre... o livro chama... Ai, fugiu o nome. Como domar o sapo. Enfim, depois eu lembro. Aí o sapinho, você deita a criança no chão, a mãe se deita do lado, e você vai colocar um bichinho aqui, assim, na barriga, e vai respirar. E aí, quando a respiração, o bichinho vai mexer, né? O sapinho vai subir e o sapinho vai descer. Brincadeira. O sapinho vai subir e o sapinho vai descer. E aí, a criança está com atenção nesse movimento da barriguinha. Que legal. Inspirando e expirando. E isso é uma das práticas de mindfulness que a gente faz, né, no nosso programa. Não essa, né, que é para criança, mas a gente presta atenção em todo o corpo, presta atenção na respiração acontecendo no corpo. A respiração, ela é a nossa âncora. É uma das principais que a gente tem para praticar mindfulness. E o corpo. O corpo está sempre no momento presente. Legal. E dentro de um relacionamento, como é que a gente consegue trazer uma prática de mindfulness para que o casal esteja mais conectado? Olha, a prática de escuta, uma prática de escuta consciente, né? Então, você vai sentar ali com o seu parceiro, olhar no seu parceiro, sua parceira, olhar nos olhos
dele, dela, e trocar. E deixar o outro falar. Então, em muitos momentos, a gente tem desafios no nosso relacionamento, porque a gente não tem um espaço, né, de troca, de escuta, mas de escuta verdadeira. Né? E como que é essa escuta verdadeira? E eu tô te falando desse lugar em que eu estou nesse aprendizado. Maravilha, compartilhe com a gente para que a gente saiba também. Fazendo esse aprendizado com o meu parceiro, né? Com o meu marido, que a gente tá juntos há tanto tempo, há 17 anos, e aí toda essa transformação que aconteceu na minha vida também traz muitas transformações para o relacionamento. Né? Então a gente está aqui nesse movimento de aprender a falar, de aprender a se escutar. Porque qual é o maior problema? Né? Nosso maior problema é quando você está conversando com uma outra pessoa, geralmente a gente está ali na nossa mente já procurando soluções, trazendo respostas, comentando. Aí o teu cérebro faz isso automaticamente. Vai trazer experiências do passado para você. E aí, quando você vê, você não está escutando o que a pessoa está falando. Você já em órbita. Você está aqui. Entende? O quanto que a gente deixa de realmente ouvir o outro. Sim. E para um relacionamento, para as pessoas, né, morando casadas, morando juntos, tanto tempo, aí existe o desafio também do tempo, né? E aí entra na rotina, tudo vai acontecendo para quê? Para que as conversas elas fiquem mais escassas, mais difíceis de repente. E nesses seus 17 anos, teve algum momento de crise onde você colocou o mindfulness em ação e pôde trazer paz para o seu relacionamento? Compartilha com a gente. Olha, eu acho que, na verdade, o momento de crise aconteceu depois, né? Porque depois com a minha mudança. Porque foi uma mudança muito radical. Grande, muito radical, né? Eu mudei muitas... não sei se eu mudei valores, mas eu acho que valores que estavam aqui dentro de mim soterrados, eles já começaram a vir à tona, né? Mudanças de forma de viver, de coisas que eu gosto de fazer. Ainda gosto de muita coisa que eu gostava antes, sim, mas a forma como eu faço hoje é muito diferente. Então, isso foi um choque. Isso foi um choque muito grande. Então, hoje a gente está ainda nessa fase de reconstrução muito bonita, mas eu sinto assim que existe uma parceria muito grande. Tem que ser dos dois lados, né? Não, mas assim, cada um no seu tempo também, né? Sim, sair desse lugar também, porque eu também já entrei nesse lugar assim, nossa, eu mudei tanto, ele tinha que fazer isso também. Não tinha. Tem que fazer isso também. Cada um no seu tempo, eu concordo com isso. Sim. É uma troca, casais, são pessoas, né? Acho que cada um... Eu também tô aprendendo muito no meu relacionamento, mas eu preciso aprender mais, estar nesse ponto de ouvir e estar 100%, porque o que você falou é real. Muitas vezes a gente tá ali ouvindo e o corpo tá ali, mas a mente tá muito longe. E aí você perde, né, momentos de união, de fortalecimento de um relacionamento por conta de... E a culpa é nossa, né? Eu acho que os meios existem, acho que esse papo é para trazer inspiração às pessoas, para que todo mundo possa ter essas possibilidades, mas depende da gente, né? Depende da gente. Temos que fazer a nossa parte. Né? A gente conversando agora, me volto muito naquele dia do parque e sinto a necessidade de ter mais isso presente na minha vida. Porque muitas vezes a gente deixa de aproveitar bons momentos por conta de não estarmos 100% presente. Porque você acaba não... Quando você não ouve, né, o outro, você nem... Não pode dizer que você entendeu 100%. E outra, a gente tem a comunicação não verbal. Sim. Né? O que realmente aquela pessoa está sentindo, né? Porque quando a gente sente, muitas vezes a gente não consegue expressar, mas se você está com o seu parceiro, você cada dia mais consegue ter essa conexão, você vai bater o olho e falar, ela tá falando alguma coisa, mas você fala, nossa, essa cara não tá querendo dizer realmente a mesma coisa. E é sobre isso. É sobre a gente poder, sabe, ter realmente esses momentos. E eu acho que isso parte dos nossos relacionamentos mais próximos, mas aí ele vai se expandindo para todo o nosso círculo, seja de amigos, seja de família e de trabalho. Sim. O mais desafiador sempre é o mais próximo. Né? Porque é a primeira pessoa que a gente bate.
tem intimidade, já sabe como fazer. E aí, segura. O que você aconselharia nesse caso? Respira, né? Literalmente, respira e não pira. Respira e não pira. É possível a gente fazer algum tipo de meditação para dar uma pitada do que é o mindfulness? Com certeza, porque não adianta... E isso é muito importante para quem quer começar também. Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam presas no intelecto. Né? Eu vou ler esse livro aqui que eu vou aprender. Mindfulness você não vai aprender prática. Lendo. É prática. É prática. Então, maravilhoso esse convite para a gente fazer aqui uma prática breve. Como que seria? Vambora. Bora? Você. Então tá bom. E olha que bacana, né? A gente também tem... Antes da gente começar, é sempre importante trazer. Muitas vezes, quando a gente fala de meditação, de mindfulness, você tem aquela ideia, né? Que é sentar de perninha cruzada, durinho. Na posiçãozinha, coluna ereta. Coluna ereta, durinho, né? Duro, rígido. Mas não precisa ser assim. Né? A gente pode sentar nessa cadeira que a gente tá. O que eu indico, assim, é... Conforto. Você tá maravilhoso, tá aí com o pezinho colado no chão, os 2 pés aqui no chão, as mãos onde você se sentir tiver mais conforto. Mais confortável. E aí, toma uma respiração bem profunda. Na expiração, solta. Vai permitindo que os olhos se fechem por alguns instantes. E aí vai repousando a atenção na sua respiração. Sem precisar mudar, sem precisar ajustar nada. Apenas percebendo o movimento da respiração. Então, a atenção gentilmente vai repousando lá no topo da cabeça. Vai percebendo o topo da cabeça, sentindo as sensações. Talvez um leve formigamento. Ou talvez não tenha nenhuma sensação, tá tudo bem também. Então a atenção vai se espalhando por todo o couro cabeludo, descendo pela testa, vai percebendo os músculos da testa. E vai trazendo a intenção de soltar os músculos da testa. As bochechas. Vai soltando o maxilar. Soltando a língua dentro da boca. Vai percebendo o pescoço, os ombros. Percebendo se há alguma tensão nessa região. E aproveitando a próxima expiração para soltar qualquer tensão. E a tensão vai descendo pelos ombros, pelas costas. Vai sentindo as sensações das costas apoiadas na cadeira. Estão sentindo o abdômen, soltando o abdômen. Então, percebendo novamente o movimento da respiração acontecendo, talvez seja possível notar
o estômago se expandindo, peito. E soltando na expiração. Por alguns instantes, repousando a atenção nesse movimento suave da respiração. Percebendo a paz trazida pela expiração. Então, gentilmente trazendo pequenos movimentos com os dedos dos pés e com os pés. Então, alguns movimentos nos dedos das mãos e nas mãos. Fazendo o movimento que o seu corpo pedir nesse momento. Talvez uma alongada, uma espreguiçada. Movimento com a cabeça. E abrindo os olhos quando se sentir confortável. Preciso de mais disso na minha vida. Eu acho que com você fazendo essa condução, eu consegui chegar num lugar diferente do que nós estávamos aqui. Eu acho que algumas coisas ainda são mais incidentes. Escuta aqui o ar-condicionado. Tô pensando aqui na próxima pergunta. Mas eu consegui me teletransportar um pouquinho e ter uma paz dentro de mim na qual eu preciso de mais. Isso eu tenho certeza. É simples. É simples. É simples porque a gente já tem tudo o que a gente precisa. Que é o corpo, a respiração e saber que está respirando. Porque esse movimento que a sua mente faz, prestando atenção no ar-condicionado ou pensando na próxima pergunta, é natural. É a função da nossa mente. É pensar, prestar atenção, é nos preparar, planejar. Só que a gente pode treinar ela em determinados momentos a manter a atenção onde a gente está escolhendo, que é na respiração. Porque silenciar ela é quase impossível, né? A gente tem que realmente saber para onde levá-la e focar em algo que faça mais sentido naquele momento. Não, é impossível parar de pensar. Fala, para de pensar agora. Não dá. Não dá, né? Não dá, mas a gente treina a nossa mente para que a nossa atenção, o foco da nossa atenção, percebe? É o foco da atenção, ela vai estar aonde? Na respiração, no corpo. Então, esse é o treino. Aí, quando então, todos os professores falam, quando a sua mente divagou e você se perdeu no pensamento, quando você convida a atenção de volta, essa é a prática de mindfulness. Esse é o treino. É a musculação do cérebro. Que legal, bela analogia. A gente faz, né? O movimento 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi, voltou. Foi, voltou. E aí, você está fazendo o quê? Construindo novas conexões neurais. Que legal. Porque imagina o seguinte, isso, né, no nosso cérebro, quando você vive no piloto automático por tanto tempo, você tem essas conexões neurais já formadas para viver assim, com o cérebro nessa velocidade. Então, ele vai ficar procurando. Então, quando você senta para praticar, a gente fez uma prática curta aqui, né? Foi, acho que alguns minutos. Uns minutos, 5 minutos. Talvez, depois a gente confere, porque, né, às vezes eu também, eu tô aqui praticando junto. Quando a gente, a nossa mente, ela tá treinada para esse movimento todo, né? Então, a gente tem ali as conexões neurais formadas para fazer todo esse movimento. Então, quando a gente senta para fazer uma prática, o seu cérebro tá acostumado ao quê? Informação, distração, movimento, barulho. E aí fala, nossa, eu tô prestando atenção só na respiração. No começo, você vai falar, ok, tá tudo certo. De repente, seu cérebro fala, nossa, coisa chata. Já deu. Deixa eu ver, o que eu posso fazer? Eu vou planejar. Qual que será a próxima pergunta? Mas você entendeu? Então, uma prática mais longa é até mais difícil, no caso? Começando, sim.
Só que aí você vai fazer o quê? Você vai treinar o teu cérebro a acostumar quando perdeu, voltou. Perdeu, voltou. Aí o que você fez? Abriu essas novas conexões neurais para ensinar teu cérebro que agora você escolheu prestar atenção na respiração. Mesmo que ela não seja tão emocionante quanto abrir um Instagram, por exemplo. Ou quanto pensar no planejamento para o futuro. Aí, então, a analogia é o seguinte. Imagina assim, você vai passar... Todo dia você vai... da sua casa, você mora numa casinha no mato e você vai para a cidade. Você passa por um caminho. Esse caminho, todo dia você passou, ele tá ali, livre, né? E aí você fala, não, agora hoje eu vou escolher outro caminho. O que vai acontecer? Você vai olhar para a esquerda ali, a mata tá toda fechada. Como é que você vai passar ali? Você vai ter que pegar um facão, você vai ter que cortar o mato. E vai dar um trabalho, né? É ali inicialmente... Bela analogia. Um treinamento. E aí você vai passar um dia, você vai passar 2 dias, 3 dias. Então, essas são as nossas conexões neurais. Então, é a neuroplasticidade. Você está ensinando para o teu cérebro fazer um outro caminho, diferente daquilo que você já conhecia. Legal. E aí, quanto mais você treina, mais você reforça essa conexão neural, esse caminho. E quais os benefícios a longo prazo que você acredita que isso traz? Olha, nem é tão longo prazo. Nem é? Nem é tão longo Vamos prazo. saber. Em 8 semanas, a gente já tem muitos estudos, né? O Jon Kabat-Zinn, que foi o pioneiro, com aqueles 8 semanas, você já tem ali redução de estresse, melhora de insônia, memória, assim, inúmeros benefícios. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que nossa massa cinzenta até se modifica. Caraca. Então, esses padrões neurais nossos se modificam. Que legal. Né? Então, tem muitos benefícios mesmo. E tem mais alguma outra história que você já ouviu de algum cliente ou algum amigo que usou a prática do mindfulness num momento para poder voltar para o presente? Ou algum benefício que você escutou? Alguma história? Fora essa que você já contou um pouco aí sobre seu relacionamento, sobre o aprendizado. O que eu tinha feito, né? Eu acho assim, eu posso trazer aqui a história, acho que é o meu melhor, como é que case. chama? Melhor case. Legal, boa. Traga, por favor. E é minha mãe. Uau. E é minha mãe. Conte. Então, eu estava fazendo a primeira turma que eu fui ensinar, né? Era uma turma piloto. Uhum. E olha só, eu descobri, acho que depois eu posso até contar essa história de como eu fui, ou eu posso contar agora. Pode contar. Essa turma era uma turma que eu tinha que fazer uma turma piloto para eu me formar e conseguir meditar com o Lama. Porque eu fazia o primeiro módulo com os trainers que estavam me treinando. Aí fazia essa turma piloto e depois ia meditar. E eu queria ir lá meditar com ele, né? Não estava fazendo porque eu queria trabalhar com isso, mas eu queria ir lá meditar com ele para aprofundar meus conhecimentos. Só que essa turma eu tinha que fazer, senão eu não conseguia. E aí, quando eu fiz essa turma que participou, o André participou, a Jérica participou. Legal. Então, meus amigos queridos, e a minha mãe participou. E minha mãe, ela teve um processo de depressão muito profundo, né? Inúmeras questões dela, de família, de trabalho, né? Uma vida, né? Não aceitar, né? A questão da depressão, né? Então, ela brigou muito com isso, para aceitar tratamento, medicação e tudo mais. E aí, ela estava nesse momento, assim, bem delicado. E ela participou da minha turma. E foi muito bacana de ver o florescimento, assim, como ela mudou. E é o que ela conta muito, assim, em todas as práticas que ela vai, ainda hoje, né? Ela vai bastante no parque. E ela falou como mudou a forma dela ver a vida. Forma de ver a vida. A forma dela enxergar a vida, exatamente. Legal. Exatamente, de estar presente, né? Porque também ela estava ali sempre presa ali nos pensamentos. A depressão também traz essa forma, né? São pensamentos que a gente geralmente fica preso lá nos pensamentos do passado, coisas que já aconteceram. Quem é ansioso tem a tendência mental de estar pensando para frente. Meu caso. Nosso caso. Então, ela percebeu, assim, que como tá ali vivendo e apreciar a vida como ela é naquele momento, né? Sair daquele estado depressivo e ver a forma, mesmo com todos os problemas, né? Porque problemas a gente sempre vai ter. Sim. Então, ela veio... Então, é isso. Então, problemas graves ainda que ainda existiam,
naquele momento, mas ela conseguiu olhar para outras coisas boas que ela tem na vida dela e começar a apreciar. Belo E isso case. muda a nossa vida, né? Que legal. E super benefício, então. Ela mudou depois disso. E continua praticando? Continua, do jeitinho dela, né? Do jeitinho dela. O que eu faço, que eu falo hoje, assim. Eu queria que ela fosse pro retiro comigo, sentasse, praticasse todo dia. Ela fala, não, eu sento, tô aqui na minha cama, deito, tô ali presente, tenho, sabe, ou faz algumas práticas que a gente tem também, além das práticas da técnica de prestar atenção no corpo, na respiração, a gente tem uma prática muito, muito, muito bonita que chama a prática da bondade amorosa. Conte mais. E essa prática, ela traz a atenção para o nosso coração. E é assim, sem mistério, sem falar de... como é que fala? Fugi a palavra, que é... Busca. Enfim, viagem, né? Não, é ciência. A gente já comprovou, a ciência já comprovou que o nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 100 vezes maior do que o campo eletromagnético do nosso cérebro. Nossa. E a bondade amorosa, trazida pela cultura budista, eles trazem como uma das 4 qualidades do nosso coração, que é a alegria empática, a compaixão, a bondade amorosa e a equanimidade. E eles dizem que essas são qualidades que todos os seres humanos têm inatos dentro da gente. Então, o ser humano é bom. Só que a gente precisa lembrar dessas qualidades, treinar também, para ela florescer. Porque a gente está tão preso nesse mundo do piloto automático e na sociedade como a gente tem visto, né, de competição, e pensando só no seu próprio benefício, que a gente esquece, às vezes, de olhar para essas nossas qualidades, de treinar. E aí a prática da bondade amorosa traz isso. Legal. Traz esse foco no nosso centro cardíaco para a gente expandir esse campo eletromagnético. Que vai estar tocando. O meu agora, nesse momento, está tocando o teu e o teu está tocando o meu. Legal. Né? Então, você percebe como a gente tem interferência na vida do outro. Se a gente o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo está interferindo no campo do outro. Sem dúvida. Acredito muito nisso. E que possamos fazer essa energia sempre de bem para as pessoas, né? Acho que esse é o trabalho do dia a dia para que possamos ser melhores, né? Com práticas como essa e olhando para dentro, né? Então, minha mãe faz muito essa prática. Por isso que eu lembrei dessa prática, porque minha mãe hoje, a prática que ela mais faz hoje é essa, né? Então, uma das formas que a gente faz para expandir essa energia do nosso centro cardíaco é imaginando que você tem uma luz rosada dourada no centro, enquanto o coração está batendo, você está sentindo a respiração e essa luz vai se ampliando, ela vai se ampliando, vai tomando todo o seu corpo. E ela vai tomando todo o seu corpo e vai se expandindo, até que você pode... Na nossa imaginação não tem limites. E o nosso amor não tem limites. Então, se a gente acreditar realmente nisso, se a gente lembrar disso, não é nem acreditar, é lembrar disso, porque está dentro da gente. Colocar em prática. A gente coloca em prática e a gente vai ampliando. E vai ampliando, vai ampliando. E você sabe que tem estudos, né? Até de meditação, fizeram... Não vou lembrar agora onde é a cidade. Em Boston, se eu não me engano, eles colocaram várias pessoas meditando em um só lugar com a intenção da paz. Né, eram 7.000 pessoas, por aí, bastante gente. Eles fizeram, assim, 3 dias meditando. E aí foi constatado que naquela região a criminalidade diminuiu. Caramba. Sem explicação. A energia gerou algo... E aí fizeram novamente esse experimento em 7 dias e também houve relatos, eu acho que, se não me engano, essa segunda foi em Nova York, e isso inclusive chamou a atenção do FBI, que foi tentar entender por que houve uma diminuição na criminalidade sem explicação, por nada de fator externo tinha acontecido, nenhuma mudança de política pública, nem nada, entende? Então é só realmente ali as pessoas colocando a intenção
da paz e essa paz se expandindo. E as outras pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo receberam. Que demais. Até arrepia, né? Bela informação. Esse tipo de informação que eu gosto de receber. Não essas notícias do dia a dia, né? Isso que nutre a nossa alma, né? Maravilhoso, né? Nessa sua jornada aí, Ale, o que você acredita que não pode faltar na vida de uma pessoa que busca o equilíbrio emocional? Presença. Belo ponto. Presença. Mindfulness. E aí, gente, é o que eu falo, assim. Mindfulness é a base de tudo. De tudo, para qualquer coisa. Eu tava, inclusive, assim, sabe, assim, me preparando para vir, para falar, falando, mas o que eu posso falar de mindfulness que seja uma coisa que as pessoas conseguem, né, fixar? Porque se você tem presença, você vai fazer qualquer coisa bem feita. Bem feita. E aí, quando a gente olha para o equilíbrio emocional, e aí eu gosto também de usar uma outra palavra que se chama inteligência emocional, porque quando você fala de equilíbrio, parece que você está tentando controlar, parece que você está tentando equilibrar. E emoção a gente não controla. Ela vem. Ela vem. E a gente tem que saber lidar com isso nesse momento. Exatamente, lidar com isso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher agir ao invés de reagir? Porque se você está tomado pela emoção naquela hora e você não tem a presença, a inteligência emocional, você reage, você explode. No momento de raiva, você vai falar alguma coisa para agredir o teu parceiro, o teu companheiro de trabalho. Ou aí você fala aquela coisa e fala, nossa, por que eu falei isso? Isso aí é a falta da inteligência emocional, porque você não conseguiu. A gente diz que você tem, você consegue com a prática, né, as práticas de equilíbrio emocional, você consegue criar um espaço entre a faísca e a chama. A faísca é a emoção. A chama é o que você vai fazer com aquilo, é o sentimento. Porque o sentimento, ele já vai trazer para você a consciência sobre a emoção. Então, você já começa a trazer informações da sua base de dados, daquilo que já aconteceu com você no passado, de crenças, de tudo que está marcado no corpo. E vem o cérebro misturar tudo. E aí você falou. Cuspiu aquilo que você não queria. Todas as vezes não vai ser a melhor resposta, né? Então, quando você consegue ter aquele espaço, veio a faísca, a emoção. Aí você faz, ok, dei uma respirada e aí você escolhe como agir. Muitas vezes a escolha vai ser o quê? Se retira. Melhor, né? Melhor. Silêncio. No momento, sim, se você pode se retirar, claro que vai ter momentos que não. A gente vai sair daquela situação. Imagina, você está numa reunião. Você não vai falar, dá licença que eu vou me retirar por 5 minutos. Entendeu? Então, também é uma prática. O equilíbrio emocional também tem práticas. O Cultivando Equilíbrio Emocional é um curso que foi idealizado pelo Alan Wallace, junto com o Paul Ekman. O Paul Ekman é o psicólogo que estudou as emoções. Legal. Sabe o filme Divertidamente? Sim. O estudo dele sobre as emoções é que deu base para o filme Divertidamente. Que legal. Então, a gente estuda as emoções, a gente vai aprender a nomear as nossas emoções. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, eu não sei. Fala, o que você está sentindo? Aí, sabe assim, você tem aquele básico, né? Raiva, tristeza, são as 5 emoções básicas. Mas a gente tem lá uma gama de emoções que são derivadas dessas 5 emoções básicas. E aí, naquele momento, se você não sabe nomear, você não sabe nem nomear, você não sabe dizer o que é. Como é que você lida com uma coisa que você nem sabe o que é? Emoção. E aí, saídas erradas, muitas vezes. Saídas erradas. E fala um pouco sobre essa psicologia positiva que você está se aprofundando. Tem muito a ver com isso que você acabou de falar, né? A psicologia positiva, ela vai trazer, assim, um olhar, é um estudo aí já é parte da psicologia, né? O equilíbrio emocional, ele está estudando profundamente as emoções. E aqui na psicologia positiva, foi um movimento que aconteceu de mudança na psicologia, porque começaram a estudar as coisas ruins, né? O estresse, a ansiedade, a depressão, todas as patologias. E aí, falar, tá, ok,
como é que a gente também pode olhar para o ser humano e ver o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais como a gente vive? Né? Então, são os dois lados da moeda. A psicologia positiva, ela vai trazer ali também esse complemento, a melhoria da nossa vida. Mas esse aqui é a minha área como é que eu vou dizer? É o meu bebê de estudos. Menor né? conhecimento, tá entrando agora. Eu tô entrando agora e eu tô muito animada porque traz um complemento. É isso que eu ia dizer. Né? Porque é isso, da gente também olhar, é o que você falou das notícias, né? Quanto que a gente vê de notícia ruim o tempo todo e só vê as notícias ruins. Né? Então vamos deixar de olhar para o ser humano só pelo que ele está sofrendo e também olhar quais são as virtudes. O que eu posso fazer para ser um ser humano ainda melhor? Como é que eu posso viver melhor? O mundo está precisando disso. Né? Que faça essa energia positiva rodar e chegar até as pessoas. Não é só sobre energia positiva, né? E aí psicologia mesmo. É a forma como a gente vai trazer energia. Não é só sobre pensamento positivo. Isso é uma das coisas que a gente aprende. A primeira coisa que a gente aprende o que é psicologia positiva e o que não é. Então, não é a positividade tóxica. Não é você sempre pensar que tá tudo sempre bem. Não. Mas é olhar para as nossas forças de caráter, é olhar para nossos valores, é olhar para aquilo que a gente pode melhorar para oferecer para nós e para o mundo ainda melhor. Demais esse estudo. Fico feliz de você estar se aprofundando mais esse estudo e traga inspiração pra gente. Quero estar mais pertinho para poder usufruir de um pouco desse aprendizado aí, que eu acho que só faz bem para quem tá próximo, né? Com certeza. Demais. Vamos juntos sempre. Exato. Ale, eu faço algumas perguntas aqui para quem sempre vem aqui no programa. E uma delas é: se você tivesse um superpoder, o que você mudaria no mundo? Um único. Olha, é tanta coisa, né? Mas é uma única coisa, eu acho que é trazer a compaixão para todo ser humano. Compaixão. O mundo seria melhor, né? O mundo seria melhor, porque essa divisão, essa disputa toda que está acontecendo, o ser humano não lembrar do quanto a gente funciona melhor em comunidade, em parceria. O ser humano é um ser social. E a compaixão, ela te traz aquela vontade de você ajudar mesmo o próximo. Então, não é só a empatia, que você sente a dor do outro. Você sente a dor do outro e você, com isso, consegue ter ferramentas para poder ajudar. Mas é importante, às vezes, a gente não pode fazer nada especificamente, né? Porque, por exemplo, vamos ver o mundo da forma como é que tá, a guerra acontecendo lá do outro lado do mundo. O que eu posso fazer? O quê? Né? Então, se eu não tenho condição de ajudar fisicamente, financeiramente, ou o que é que seja, a bondade amorosa. Enviar essa energia que vai chegar no outro lugar. Com certeza. Vamos trazer essa capacidade que o ser humano tem de corpo e mente, né, de coração e de mente, para expandir essa energia e conseguir chegar nos líderes, né? Porque o que eu acho que falta muito hoje no mundo é a compaixão nos líderes. Belo ponto. Concordo plenamente e compartilho desse sentimento. Que o mundo tenha mais compaixão e que as pessoas pensem mais sobre isso, que pelo menos já é um caminho, né? Começar a pensar sobre isso já é um caminho. Pequenas atitudes. E assim, um exemplo muito, muito banal do nosso dia a dia, a gente mora em São Paulo e a gente está numa cidade em que tem muitas pessoas em situação de rua, por exemplo, e muitas vezes a gente se sente incomodado. E aí eu tô falando isso por mim lá atrás. Quantas vezes assim já aconteceu de você olhar e falar, ai, não queria passar aqui. Porque você tá vendo aquela pessoa, você não tem o que fazer muito para ajudar. Quando você tem algum dinheiro, alguma comida, eu consegui ajudar, mas aquela dor do outro te dói tanto e você não sabe lidar com isso. E a compaixão, ela vai te dar uma energia. Sabe o que aconteceu um dia? A gente estava voltando de uma cerimônia
E aí aconteceu isso, um rapaz estava andando na rua, ele simplesmente falou bom dia. Aí eu falei bom dia. Era 7 da manhã, ali no centro. Você fica um pouco assustado, Sim. né? Porque tudo pode acontecer em São Paulo. E aí eu simplesmente respondi bom dia. Ele deu um sorriso. Era tudo que ele queria, alguém que pudesse olhar. E aí, a gente começou a conversar. Como é que é o seu nome? E não sei o quê, você vem aqui, nananá. E aí eu acho que eu tava com um lanche na mão, dei um lanche para ele. E aí ele falou, nossa, que bom conversar com você. Você foi a primeira pessoa que me respondeu. Putz. Isso é Pequenas compaixão. atitudes. A compaixão em ação, né? Então, assim, o que mudou muito. Então, a prática o que eu falo assim, a mindfulness é a base de tudo, mas com essas atitudes. Você presta atenção e você lembra também de trabalhar essas qualidades no seu coração, pratica isso, e aí com pequenas atitudes, porque hoje eu vejo o quanto que muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas porque eu estava com medo, do incômodo, e falando, não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Então não vou passar ali. Compaixão é a palavra. Belo ponto. Obrigado por compartilhar isso e que seja inspirador para quem está nos assistindo. Assim, eu espero. A gente tem também uma playlist aqui dentro do canal, que as pessoas que estão vindo aqui conversar e bater um papo, eu estou pedindo para que coloque uma música dentro dessa playlist. E com você vai ser a mesma. Que música hoje reflete o seu momento? O que você escuta para te inspirar? O que você escuta para te trazer paz? É uma música de yoga, de meditação? Vamos colocar ela lá. Se você não souber o nome, você pode me mandar. Tá bom. Eu vou mandar. Nossa, eu falei, me pegou, porque eu sou... Não tem problema. Eu não tenho, assim, coisa com nomes, assim, acho que já deu pra anotar. Tá tudo bem e eu já tenho a saída pra isso. A música vai estar lá, porém, a gente vai colocar na playlist. Tem algumas, mas eu acho que eu posso selecionar uma... Não, vamos uma para que a gente tenha um pouquinho de cada participante aqui, traga aí uma inspiração. Maravilhoso, vai ficar uma playlist incrível. Né? Incrível. Tô querendo ver aonde isso vai dar. Maravilha. Ale, deixa as suas redes, aonde as pessoas te encontram, falem do seu curso. Câmera sua. Bom, eu sou sócia, né, da Pause. A Pause é uma consultoria em treinamentos em desenvolvimento humano e saúde mental. Então, a Pause atua no corporativo e também com pessoas. Então, Mindfulness no Parque é uma das nossas vivências. Eu tenho também uma vivência que eu faço Mindfulness com os gatos, num gato café. Que legal, você já me falou dessa que tô querendo ir. É muito, muito legal mesmo, porque os gatos também têm, assim, um poder de cura, né? No ronronado já tem estudos científicos também do ronronado dos gatos. E aí, agora a gente está começando a fazer um novo projeto da Pause, que eu fiz uma certificação para fazer a avaliação dos riscos psicossociais nas empresas, para incumprimento da NR1. Então, a NR1, a gente vai nas empresas, faz a avaliação e depois traz um plano de ação para melhorar a qualidade também. Então, os riscos psicossociais são questões no ambiente de trabalho. A gente não está falando de questões psicológicas das pessoas, mas o que naquele ambiente de trabalho pode estar influenciando para adoecer a saúde mental dos colaboradores. Então, é um trabalho muito, muito bacana. Então, a gente tem o Instagram, é pause_agora, nosso Instagram, o LinkedIn também, pause_agora, o nosso site, pauseagora.com.br, e meu Instagram, eu compartilho bastante conteúdo também no meu Instagram, é Ale Berton. Tá aí na tela. Tá aqui na tela. É isso. Legal. Ale, muito obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe aqui. Eu já tinha desfrutado um pouquinho do Mindfulness, mas hoje eu consegui me aprofundar e eu já te digo mais. Vamos falar depois ali, porque eu quero participar um pouco mais ativamente disso, porque eu sei que eu preciso disso nesse momento. Isso vai trazer benefícios para minha vida e você vai ser esse instrumento que vai me levar até lá. Muito obrigado por estar aqui hoje, dedicar seu tempo em trazer esse tipo de coisa. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Gostou do assunto? Deixa seu like. Não gostou? Deixa sua crítica. A gente quer saber o que você está gostando ou não. Esse é o Viva Plugado. Fica ligado. Até a próxima.